Eu quero falar hoje, em Salmo capítulo 1, o segredo dos bem-sucedidos. Eu quero falar com você sobre o segredo dos bem-sucedidos. Salmo capítulo 1. Essa semana eu estava com o pastor, fazendo uma capelania lá numa empresa, e eu falei sobre esse salmo. Nós estávamos conversando lá, e aí o pastor veio depois do carro, falou comigo: olha, essa aí é uma mensagem que daria para você ministrar no culto. Ora, peça para o Senhor, vê se, Eu fiquei ali durante a semana, orando, buscando, um direcionamento, E nos 47 segundos do tempo, Deus me deu essa mensagem, Eu estava com a outra ministração, assim, que eu já estava meio encaminhado. Eu estava ali orando agora à tarde, buscando a Deus, e aí de repente veio tudo, assim, Veio a mensagem, eu falei, realmente eu vou falar um pouco sobre isso. Eu quero falar um pouco sobre o segredo dos bem-sucedidos. Salmo capítulo 1, é um salmo bem conhecido. Diz assim, se caso você estiver sem Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui na projeção. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Amém? Então eu queria fazer uma pergunta para você. Para você, o que é ser bem sucedido? Como você definiria sucesso? Uma pessoa próspera. Para você, o que é ser uma pessoa bem-sucedida? Uma pergunta aí para você pensar. Como que você definiria uma pessoa bem-sucedida? É interessante que, talvez aos olhos do mundo, na verdade, aos olhos do mundo, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que tem muito dinheiro. É uma pessoa que tem um carrão. É uma pessoa que tem uma casa, uma mansão, uma casa boa, uma casa na praia. É uma pessoa que tem dinheiro para fazer o que ela quiser, viajar, comprar tudo o que ela quiser. Essa talvez no mundo seria uma definição, Pessoa pensar numa pessoa bem-sucedida, viria isso à cabeça. Viria isso na mente. Ter muito dinheiro, ter um carro novo, ter uma casa nova, ter dinheiro para fazer o que quiser, beleza. Essa é uma definição que talvez nós poderíamos ver na boca das pessoas que estão no mundo, que não conhecem a Deus. Mas essa é uma visão de sucesso do mundo. Essa é uma visão de sucesso do mundo. E tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim, que o pior fracasso é você ter sucesso, ou você ser bem-sucedido em algo que Deus não te colocou. Presta atenção. O pior fracasso do ser humano é uma pessoa ter sucesso, ou ser bem-sucedida em algo onde Deus não colocou ela. Porque você pode até ver uma pessoa, aos teus olhos está prosperando, está tendo sucesso, mas às vezes não era aquilo que Deus tinha para a vida dela. Às vezes ela está vivendo fora do propósito de Deus, está vivendo longe daquilo que Deus quer. E será que aquilo que hoje nós chamaríamos de sucesso e de uma pessoa próspera, não é na verdade algo que está nos levando ao fracasso? Será que hoje a tua busca pelo sucesso, por uma vida bem-sucedida, não é algo que vai te levar a um fracasso? Você tem que começar a pensar sobre isso. Porque a nossa busca desenfreada por uma vida melhor, a gente precisa, não tem nada errado você buscar uma vida melhor. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou trazendo um entendimento do que é ser bem-sucedido, do que é ser próspero, do que é prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala sobre isso? E é interessante que quando você vai ler lá em Lucas, capítulo 12,
Porque agora a gente precisa realinhar um pouco os nossos pensamentos sobre o que a Bíblia ensina. Lucas capítulo 12. Jesus fala assim, no versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Jesus começa dizendo assim: tenham cuidado. Diga assim: tenham cuidado. Tenha cuidado. Então, Jesus já começa fazendo uma advertência. Tenha cuidado. E não se deixe dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então, Jesus já está deixando claro que a minha vida, a tua vida não consiste nisso. Essa não é a essência da vida. Você vê uma pessoa abundante de bens, não significa que ela às vezes esteja vivendo a vontade de Deus. Porque Jesus está mostrando isso, tenha cuidado, isso pode me enganar e pode enganar você também. Aí ele vai dizendo, ele conta uma parábola no versículo 16. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Olha o problema desse homem. Olha o problema, não é o problema que você queria ter na vida. Nossa, não sei onde guardar tanto dinheiro. É o problema dele, né? O problema dele é não saber onde guardar tanto dinheiro. Puxa, será que banco que eu vou colocar tanto dinheiro que eu ganhei? Né? Esse era o problema dele. Aí ele faz assim, no 18. Até que disse, já sei, ele teve uma grande ideia. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveita a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Então aqui Jesus está falando sobre a avareza. Pessoa avarenta. Até o Du falou esse tempo, no ano passado, uma mensagem sobre generosidade, sobre esse texto. Mas Jesus está falando sobre avareza. E o que é a avareza? A avareza é a característica de quem é avarento, que tem um apego excessivo ao dinheiro e às riquezas. É uma pessoa mesquinha. Isso é uma pessoa avarenta. Um apego excessivo, ao dinheiro, uma pessoa mesquinha. Jesus está falando que um homem tinha tantos bens que não sabia nem onde guardar. Ele teve aquela ideia, vou destruir os meus celeiros, fazer maiores, para poder desfrutar da vida. Isso que eu falei agora há pouco, né? Uma pessoa rica que poderia fazer o que quisesse, durante muitos anos. Né? Milhões na conta, vou viajar, vou ir para a Europa, vou sei lá, a pessoa ia fazer muita coisa. Mas ela está pensando só em si mesma. Aí o Senhor chama esse tipo de pessoa de louca. Deus está chamando esse tipo de pessoa que pensa assim, você é louco, você é louca. Você armazenou tantos bens, isso que você preparou, vai ficar para quem? Para quem é tudo isso? Porque a gente pensa que isso é ser bem-sucedido. A pessoa viveu a vida inteira com abundância de bens, mas no final da sua vida ela morre. E ela não tem o principal, o mais importante, que é a salvação, que é a vida eterna. Ela não tem o principal. Ela gastou a vida inteira dela correndo atrás de bens, de ficar rico. Eu preciso ficar rico, rico, rico. E Jesus ele está dizendo para nós, tenham cuidado, não se engane com a aparência das riquezas. Ele mostra que o sucesso de alguém não está na abundância dos bens que essa pessoa possui. E uma das coisas interessantes lá em Mateus capítulo 13, no versículo 22, Mateus capítulo 13, versículo 22, quando Jesus, ele está contando uma parábola do semeador, e aí depois ele vai explicar a parábola, né? O que é cada terra. A semente que caiu entre os espinhos, ele vai explicar assim, ó, o que foi semeado entre os espinhos
é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então uma pessoa que é fascinada, lembra que eu falei sobre fascinação pela beleza de Deus? E existem outros tipos de fascinação. A fascinação pela riqueza. A fascinação é aquilo que te atrai. Eu expliquei sobre isso. Aquilo que te fascina é aquilo que te atrai. Atrai os teus olhos. Então se você está sendo atraído pelas riquezas, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a semente está sendo lançada aqui da palavra de Deus. A palavra ela cai no teu coração, só que tem muito espinho no teu coração. Porque há muita concorrência com a palavra. E isso sufoca a palavra a ponto de ela não frutificar. E aí você não avança. Você fica infrutífero. Você não se torna uma pessoa que frutifica. Às vezes você pode pensar, por que eu não estou frutificando? Talvez seja isso. Preocupações, duas coisas Jesus fala. E o pastor falou sobre elas semana passada. As ansiedades e preocupações. O pastor falou semana passada sobre ansiedades e preocupações. Não se preocupe. Preocupações do mundo. Então as preocupações elas sufocam a palavra. E a fascinação também faz a mesma coisa. E se nós queremos ser pessoas bem-sucedidas, precisamos tirar do nosso coração os espinhos. Os espinhos. Será que tem espinho no teu coração que está aí sufocando a semente? Vem semana, vai semana, você está aqui ouvindo a palavra, o semeador, né? A gente está aqui como semeador, lançando a semente. E cada semente está caindo em corações. Eu não sei como é que é o teu. Mas se há espinhos, você precisa buscar do Espírito Santo que Ele remova esses espinhos da tua vida nessa noite. Se está sufocando a palavra, você precisa orar e clamar, Senhor, eu preciso que esses espinhos sejam removidos do meu coração. Eu quero dar fruto. Quem quer frutificar aqui? Amém? Quem quer frutificar? Então isso chama, Deus chamando essa pessoa aqui de louca, e aí a gente vai entender algumas características de pessoas que são bem-sucedidas. No Salmo que a gente acabou de ler, lá no Salmo capítulo 1, a gente volta lá, né? Vai dizer a primeira característica que eu quero conversar com vocês. Salmo capítulo 1. A característica de uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa feliz. Primeira característica de uma pessoa que é bem-sucedida, que é próspera. Ela é uma pessoa feliz. Primeiro já começa o Salmo dizendo, bem-aventurado. Outras Bíblias vão dizer, feliz é o homem. Então eu quero dizer para você, uma pessoa que é bem-sucedida, ela é feliz. Antes de qualquer coisa, ela é feliz. Antes de ter qualquer coisa, ela já é feliz. Ela não é feliz porque agora o carro que eu tanto sonhei eu tenho. Ela já era feliz. Ela não é feliz porque, poxa, eu queria tanto uma casa assim, e aí eu estou triste porque eu não tenho aquilo. Ela já é feliz. Ela já é feliz com o que ela tem hoje. Não importa o que você tem agora. Sabe, se você fica triste porque você ainda não tem aquilo que você sonha, você precisa ver pela palavra de Deus que esse não é o caminho de você ser bem-sucedido. Você precisa ser uma pessoa feliz. E é uma pessoa plena, uma pessoa satisfeita. É uma pessoa que tem a alegria de Deus no seu coração. Porque Jesus mora dentro de você. Então, para você ser bem-sucedido na tua vida, meu querido, você precisa, antes de qualquer coisa que você queira, você precisa trazer Jesus para a tua vida. Só existe felicidade em alguém que tem Jesus no seu coração. Não tem como ser feliz sem Jesus. É uma mentira, irmão, você dizer que você é feliz sem Jesus. Porque Ele é a fonte de toda alegria. A gente canta, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então se você conhece a Jesus, você, irmão, antes de qualquer coisa que você possa sonhar, almejar ou alcançar, você precisa ter Jesus morando no teu coração. Jesus precisa entrar no teu coração. É só assim que você vai ser feliz.
Não é o dinheiro, o quanto que você vai ganhar. Puxa, se eu tiver hoje 1 milhão na conta, eu vou ser feliz. Não vai. Porque quando você tiver 1 milhão, você vai querer 10. E quando você tiver 10, você vai querer mais ainda. Porque você vai ser sempre insatisfeito. Toda hora querendo buscar mais. Você não vai se sentir pleno. Porque a felicidade não tem a ver com aquilo que você tem, mas com aquilo que você é. Felicidade não é o que você tem. As coisas não te trazem felicidade. Você pode ficar até alegre quando você, às vezes comprou alguma coisa nova, ficou feliz naquele dia, mas passou o tempo, já aquilo foi. Não é uma felicidade que fica permanente. Pois você quer outra coisa. Mas Jesus não. Jesus, quando Ele vem morar na tua vida, Ele faz de você um homem e uma mulher feliz para sempre. Irmão, você pode observar, sabe aquela pessoa simples? Você vê na vida pessoas simples. Eu já conheci, com certeza você já conheceu, pessoas simples, humildes, tem uma casa simples, às vezes não tem nem carro, não tem, às vezes vem de a pé para a igreja, mas aquela pessoa, ela transborda a alegria no coração dela. Porque não é o que ela tem. Ela carrega algo tão poderoso que é Jesus, que, irmão, as coisas que ela tem, ela está feliz. Ela está feliz. E nós, muitas vezes, irmãos, estamos vivendo uma vida de murmuração, uma vida de reclamação, uma vida onde nós estamos sempre insatisfeitos. Como a minha avó costumava cantar, minha falecida avó: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, no céu não tem entrada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. E aí, o que é ser bem-sucedido para você? São as coisas dessa terra aqui? Isso aqui é sucesso? Ou será que o sucesso, o verdadeiro tesouro está onde? Onde é que você está acumulando riquezas? Jesus já nos ensinou para nós acumular tesouros aonde? No céu. Onde a traça não corrói, o ladrão não rouba. É lá que o tesouro, o verdadeiro tesouro está. Mas nós estamos vivendo uma vida, que nem falamos semana passada, na correria, correndo atrás de coisas que, como diz Salomão, é correr atrás do vento. Estamos correndo atrás do vento. Precisamos entender, irmãos, que a verdadeira alegria é quando Jesus entra na nossa casa. Lá em Lucas capítulo 19, Lucas capítulo 19, o versículo 1, conta uma história de um homem, de Zaqueu, quando Jesus entrou na casa desse homem. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Lucas 19, 1. Eis que um homem rico, olha só, um homem rico, Zaqueu era um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, numa árvore, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmão, quando Jesus se encontrou, quando Zaqueu, ele queria muito encontrar Jesus. Ele era um homem rico, ele já tinha muitos bens. Mas, irmão, muitas vezes as pessoas dizem assim: puxa, aquela pessoa é tão boa, ela é tão legal, só falta Jesus. Tem gente que fala assim, né? Irmão, se falta Jesus, falta tudo. Não é só falta Jesus. A pessoa pode ser o bilionário que for no mundo, ter todas as condições de viver boas, mas se falta Jesus, falta tudo, o principal. Então Zaqueu era aquele homem que ele era desprezado pela sociedade. Zaqueu era como se fosse nos dias de hoje os políticos, né?
Os políticos, né, que a gente olha para os políticos, a gente cria um certo ranço com eles, né? Corrupto, roubador, né? É assim, ele seria um homem como esse nos dias de hoje. Mas ele queria ver Jesus. Olha como Jesus ele vai até ele. Jesus não só vai até ele, mas vai na casa dele. E não só vai na casa dele, ele come com ele. Se hospeda na casa desse homem. E Zaqueu foi tão impactado por essa visita. Zaqueu foi tão impactado por esse encontro. Que olha o que ele faz. Ele diz, metade dos meus bens. Ele já era um homem muito rico. Eu vou dar para os pobres. E ele fala assim, e se eu roubei de alguém? E com certeza ele fez isso, irmão. Ele era um cobrador de impostos. Com certeza ele logrou de algumas pessoas. Mas ele está falando, eu vou restituir o que eu roubei 4 vezes mais. Irmão, salvação envolve restituição. Salvação envolve restituição. Você que entregou a sua vida para Jesus, como o único e suficiente Salvador, nós temos que aprender a resolver as nossas pendências. Resolva as suas pendências. Se tem algo para restituir, tem que restituir. É o que Zaqueu fez. Esse homem mesmo rico, mesmo diante dos olhos de muitos, puxa, olha como ele é próspero. Não, ele não era próspero. Quando Jesus entrou na vida dele, aí sim, ele se tornou um verdadeiro homem bem-sucedido. Amém? E Jesus precisa hoje entrar na tua vida. Eu estou falando para pessoas aqui que talvez nessa noite ainda não abriram o seu coração para Jesus. Estou falando aqui para pessoas nessa noite que talvez ainda não entregaram as suas vidas para Jesus. Ou talvez para pessoas que ainda, que entregaram, mas que se desviaram, se afastaram dos caminhos do Senhor e precisam nessa noite voltar para o Senhor, voltar aos pés da cruz. Porque, irmão, ser bem-sucedido não tem a ver com a abundância dos bens que a gente tem, mas tem a ver com quem mora dentro de você. Quem é que está morando dentro de você? Quem é? É Jesus? É Jesus que está habitando aí? Outra característica é uma pessoa, como eu estava lendo no Salmo capítulo 1, que não anda no conselho dos ímpios. Diga assim, não anda no conselho dos ímpios. Então a gente entendeu, primeira coisa, uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa feliz, porque ela tem Jesus no coração. Ela trouxe Jesus para sua casa, para sua vida, e por isso ela é feliz. Agora, é uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios. O que é um ímpio? O ímpio é uma pessoa que não teme a Deus. É uma pessoa que ela não se importa com Deus. Esse é um ímpio, né? E aí eu te pergunto, quem é que hoje fala na sua vida, nos momentos que você precisa? Quem que hoje está falando na tua vida? Quem que te dá conselhos? Quem é que você vai buscar conselho quando você precisa tomar uma decisão? Quem que você procura? São pessoas de Deus ou pessoas ímpias? Que não temem a Deus? Existe um ditado que diz, que se conselho fosse bom não se dava, se vendia. Mas isso é uma mentira. Porque a Bíblia é um livro de conselhos. A palavra de Deus é um livro de instruções, onde Deus te aponta caminho, onde Deus te dá instrução, onde Deus te diz, se você atentamente ouvir a minha voz e obedecer aos meus mandamentos, você será bem-sucedido. Se atentamente você me ouvir, então eu estou te dando um conselho. Deus sempre está nos dando conselho. Agora a diferença é, você vai ouvir o conselho ou não. Eu escutei lá o pastor falando sobre semana passada, que conselho, que benção, puxa, mas eu vou seguir aqui o meu. Vou seguir aqui, eu acho que esse aqui o caminho é mais certo. Irmão, quando você quer andar no conselho dos ímpios, irmão, você está andando num caminho perigoso. Um caminho perigoso. Porque uma pessoa que ela não teme a Deus, ela vai dizer assim, por exemplo, quando você está com um problema no casamento, ela vai dizer para você assim, larga esse teu marido, larga essa tua esposa, vá ficar com uma pessoa mais novinha, Vai ficar com uma pessoa mais novinha, Você merece mais do que isso aí. Não é isso que as pessoas vão dizer? O teu casamento não está bem, e aí você vai lá e abrir o coração para uma pessoa assim, é isso que ela vai te aconselhar.
Ela vai dizer para você se separar, ela vai dizer para você se divorciar, ela vai dizer que tem mais ofertas aí para você ver. Ah, olha aí que tem muita gente aí, está solteiro, irmão. Isso é um conselho ímpio, te direcionando ao pecado, fazendo você quebrar uma aliança que você fez diante de Deus. Você acha que é isso que Deus te aconselharia? Jamais. Deus não te aconselha a fazer isso. Você está eu estou dando exemplo, com problema num casamento. Pode acontecer em algum momento. O que você tem que fazer? Buscar conselho de pessoas que temem a Deus e que têm o direcionamento da palavra de Deus para te ajudar a restaurar o casamento, a restaurar o que está ali, né, que precisa de ajuste. Ou, por exemplo, você que é empresário, você que trabalha com empresa, vai vir um conselho de alguém ímpio dizendo assim: olha, não paga imposto, né? Pode roubar, pode mentir, você não precisa fazer isso ser certinho, né? Todo mundo faz isso, deixa você para lá. Então ele vai te aconselhar a fazer o errado. A Bíblia diz: dai a César o que é de César, e dar a Deus o que é de Deus. Então a Bíblia nunca vai te aconselhar a você passar a mão, a você sonegar imposto. Deus nunca vai te dizer para fazer isso. Ah, mas é isso, o Brasil, sei lá o que, irmão. Não reclama. Seja fiel. Porque a prosperidade não tem a ver com isso. Tem a ver com a obediência à palavra de Deus. Se você obedece a Deus e pratica os seus mandamentos, você vai ser abençoado, irmão, nos teus negócios, em tudo que você faz. Você quer ser bem-sucedido? Então você tem que andar não no conselho dos ímpios. Quem é que está falando, te dando conselho, irmão? Quem é que você vai procurar ajuda? Quem é que está falando nos teus ouvidos? Irmãos, a Bíblia fala que as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso é muito perigoso. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 22. Provérbios capítulo 15 e o versículo 22. Os sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há o quê? Sucesso. Sem conselhos, os projetos, aquilo que você quer alcançar, fracassa, irmão. Se você é uma pessoa que não sabe ouvir ninguém, porque o problema não é só você também se aconselhar com o ímpio, o problema é também quando você não ouve ninguém. Ah, eu não me aconselho com o ímpio, mas também eu não escuto ninguém. Ninguém fala na minha vida, eu sei, né? A pessoa é orgulhosa. A pessoa, não, eu sei como é que faz aqui, a pessoa não busca conselho, nem para pedir uma oração. Falei, ô pastor, eu estou aqui com um projeto, né? Eu estou aqui com uma ideia, o que o pastor acha sobre isso? Para a pastora, né? O que o pastor acha? Ele falou, vamos orar? Vamos. Ora, busca conselho, peça a direção do Senhor, seja qual for o projeto que você tenha na vida, busque conselho para não fracassar. Se cerque de pessoas sábias na tua vida, se cerque de pessoas experientes na tua vida, pessoas que vão saber te dar conselho. Porque, irmão, é bom nós saber ouvir, é importante nós ter isso na nossa vida, amém? A terceira característica de uma pessoa que quer ser bem-sucedida, ela não se detém, Salmo capítulo 1, não se detém no caminho dos pecadores. Diga, não se detém no caminho dos pecadores. A pessoa que é bem-sucedida, ela vai escolher andar no caminho que conduz para a vida eterna. Mateus capítulo 7, o versículo 13 e o 14. O Evangelho de Mateus capítulo 7, o versículo 13 e o 14, diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para onde? Para onde? Perdição. E são muitos os que entram por ela. Presta atenção nisso. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Irmão, o caminho para a perdição é espaçoso. Pensa num caminho confortável, o caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores, irmão, você vai andar confortavelmente. Nada vai te incomodar nesse caminho. Puxa, que caminho bom de andar, aparentemente. Porque a Bíblia diz,
Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim é o quê? O fim dele é caminho de morte. Há caminhos que para o homem parece direito, parece que, nossa, está dando tudo certo, mas o final dele é caminho de morte. Irmão, como é que um caminho que no começo parece direito vai dar em morte? Porque, irmão, nós somos enganados pela aparência. Nós nos enganamos pela aparência. Então Deus, você olha por um caminho e pensa, puxa, essa é a vontade de Deus, é aqui que Deus quer, e às vezes você não ora, você não busca a direção de Deus, você não busca orientação, não busca conselho, e anda por aquele caminho, irmão, e aquilo te leva para um caminho de morte, para destruição, para perdição. Mas a Bíblia aponta que há um caminho para a vida, só que esse caminho para a vida é um caminho apertado. É um caminho apertado. E são poucos os que o encontram. E aí, irmão, o que é que você vai fazer? Você percebe que o reino de Deus está sempre na contramão do mundo, sempre. O reino de Deus sempre vai te colocar na contramão dos valores do mundo. Enquanto o mundo quer te deixar confortável, enquanto o mundo não quer confrontar pecado, que confrontar pecado? Deixa eu viver minha vida. Não, meu irmão. O caminho que vai te levar para a salvação, para a vida eterna, é o caminho que nos confronta. É um caminho que nos confronta, que mostra que nós somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus e precisamos de salvação. Precisamos de salvação. Se não precisasse de salvação, Jesus não teria morrido, não haveria sacrifício. Mas Jesus morreu porque somos pecadores. E Jesus veio para salvar o que estava perdido. Se você não entende que você está perdido, você vai viver a tua vida inteira no caminho errado. Se você não entende que você precisa de graça, você vai viver a tua vida inteira no pecado. Você vai viver a tua vida inteira andando no caminho dos pecadores. Até mesmo dentro da igreja, irmão. Até mesmo você estando aqui no meio da igreja, às vezes continua andando no caminho dos pecadores. Você estar na igreja não significa você ser salvo. Não confunda uma coisa com a outra. Você estar na igreja não é a mesma coisa que estar em Cristo. São duas coisas diferentes. Estar em Cristo é uma coisa, estar na igreja é outra. Se você quer ser salvo, você precisa não só estar na igreja, você precisa estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. É quem está em Cristo que é uma nova criatura, não é quem está na igreja, ou nesse espaço físico onde nós estamos nos reunindo. Isso aqui não salva ninguém. Isso aqui não é um ponto que você fica batendo toda semana, para apresentar diante de Deus e diz, ó, eu fui em todos os cultos. Deus não está pedindo isso para nós. Deus está pedindo, saia do caminho dos pecadores. Pare de andar no caminho errado. Ande no caminho da salvação. Ou você escolhe, é você que escolhe. Existem duas portas. Você vai escolher. Hoje está sendo apresentado para você. Existem duas portas. Uma porta é muito larga. Irmão, não tem, é larga demais para você entrar. A outra ela é estreita. O caminho é apertado. E quando você olha, você pensa, puxa, eu não quero andar apertado. Eu gosto de andar confortável, né? Por que eu vou andar apertado? Eu vou escolher outro caminho. Esse caminho te leva para a morte, meu irmão. É o caminho da cruz. É o caminho de negar-se a si mesmo. É o caminho da renúncia. É o caminho de você abrir o teu coração para Jesus. Talvez nessa noite você pense que, puxa, eu ainda estou vivendo uma vida andando no caminho dos pecadores. Estou andando com pessoas que me dão conselho. E essas pessoas que me dão conselho, elas são ímpias. E elas me levam para andar no caminho dos pecadores. Toda vez que você ouve um conselho de alguém que não teme a Deus, você vai andar no caminho dos pecadores. Você vai andar nesse caminho. E essa não é a vontade de Deus para nós. Amém? Deus quer te levar ao caminho da vida. Caminho da vida. Quarta característica de uma pessoa que é bem-sucedida é uma pessoa que não se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor é aquele tipo de pessoa que gosta de zombaria. Gosta de zombaria, é um escarnecedor.
Gosta de humilhar os outros, falar mal dos outros, criticar tudo e todos. É um escarnecedor. E aí vem outra pergunta: com quem que se assenta na tua mesa? Com quem que você se assenta? Isso é muito importante a gente aplicar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, é o versículo que eu falei antes, que diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você está sentado em roda de escarnecedores, esse tipo de pessoa vai corromper você. Esse tipo de relacionamento corrompe você. Pessoas escarnecedoras, zombaria, sabe, não tem palavra de edificação. E existem mesas que nós não devemos nem nos assentar. Paulo faz advertência aos irmãos, aos coríntios, para terem cuidado. Olha só em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. A pessoa pensa: puxa, eu não posso nem me assentar com as pessoas do mundo. Não, olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. 1 Coríntios 5, 9. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Presta atenção. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem, que não se assentem com alguém que, dizendo-se irmão, aqui está falando de alguém que é irmão, tá? Está falando da igreja, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. Irmão, isso é a Bíblia que está falando. Você não tem que se assentar com pessoa assim. Um irmão, está falando de irmão, tá? Aqui não está falando de alguém lá do mundo. Paulo está dizendo, se esse fosse o caso, nós tínhamos que sair do mundo. Porque não é isso que Paulo está falando. Está falando de irmãos que têm no seu coração, são avarentos, são pessoas devassas, têm idolatria no coração, são maldizentes, são escarnecedores, são bêbados, são ladrões. Irmão, como é que alguém que se diz irmão ainda vive esse estilo de vida? Com essa pessoa nem comam. Isso é sério, não é verdade? É a advertência de Deus, irmão, porque muitas vezes, quando nós permitimos que esses escarnecedores estejam à nossa volta, nós vamos começar também a nos tornar escarnecedores também. Quando você permite que pessoas que fazem zombaria fiquem na tua roda, você vai se tornar igual a eles. Você vai ser igual. Daqui a pouco é você que está fazendo a zombaria. Daqui a pouco é você que está sendo escarnecedor. Daqui a pouco é você que está falando mal de tudo e de todos. Aqui, irmãos, a gente está falando de pessoas bem-sucedidas. Para você ser bem-sucedida, você percebe que não tem a ver com dinheiro. Você percebe que em nenhum momento eu falei sobre finança. Eu estou falando sobre caráter. Não tem a ver com dinheiro, irmão. Você pode ser milionário, mas às vezes ser uma pessoa mau caráter. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas às vezes a tua família está uma desgraça. Teus filhos perdidos. A esposa já não tem mais relacionamento. Não tem a ver com o dinheiro, irmão. Tem a ver com o caráter cristão. O caráter de Deus em nossas vidas. E uma pessoa bem-sucedida, irmãos, ela passa por uma transformação de vida. Ela passa por uma mudança na sua vida. E o último aqui diz, que é o mais importante aqui de tudo isso, dessas características, é uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor. Ela tem prazer. E aí faz, irmãos, uma necessidade de a gente meditar aqui sobre isso, porque na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, pensa numa pessoa que para ela ser bem sucedida, irmãos, ela precisa conhecer as Escrituras. Ela precisa estudar a Bíblia. Ela precisa ter um relacionamento de prazer com a palavra de Deus. Você tem prazer, por exemplo, quando você está aqui ouvindo a mensagem. Você tem prazer de ouvir o que você está ouvindo?
Traz prazer ao teu coração quando você pega o teu devocional, estuda a palavra de Deus e tira tempo. Traz prazer ao teu coração quando você está ali meditando na palavra de Deus, naquilo que você leu pela manhã, e você está lá no teu trabalho, puxa, olha que o Senhor falou comigo. E aí vai lá de tarde a mesma coisa, de noite a mesma coisa. Você tem prazer naquilo. O que é que te traz prazer? O que é que causa em você prazer? O que é que hoje tem te trazido prazer? Será que a palavra de Deus ela tem sido um peso para você? Tem sido algo que traz enfado? Meu, que canseira! Puxa, ler a Bíblia é uma canseira, porque, né? Não, irmão, é um prazer. Uma pessoa que é bem-sucedida na sua vida é uma pessoa que ela tem prazer na lei do Senhor. É o que a Bíblia diz lá em Josué capítulo 1, versículo 8. É a mesma coisa. Não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você percebe que o sucesso do mundo não tem nada a ver com o sucesso que Deus tem para a tua vida? O sucesso que talvez esteja na tua mente, aquilo que talvez esteja enraizado no teu coração, como uma pessoa de sucesso, talvez hoje desmoronou e caiu por terra. Você hoje entendeu, puxa, aquilo que eu achei que era sucesso, não é nada disso. Talvez hoje desmoronou os teus castelos de areia, que você construiu, como, eu sou bem sucedido, tenho isso, tenho aquilo, mas você não tem o principal. Você não tem Jesus no teu coração. Você não tem paz dentro da tua casa. Você não tem alegria. Você está triste. Está tudo à tua volta. Tem tudo que você precisa. Mas está triste. Está desanimado. Está ansioso. Está preocupado. Às vezes você tem tudo o que uma pessoa desejaria ter. Mas mesmo assim você não está feliz. Mesmo assim você não está alegre. Mesmo assim isso traz, e você fica angustiado, você fica aflito. E nessa noite o Espírito Santo está te mostrando que a verdadeira felicidade não está nas coisas. Se você quer verdadeiramente ser feliz, você precisa hoje trazer Jesus para o teu coração.